E aí a gente sempre batia e falava, cara, mas o pessoal quer ver você gravando vídeo de selfie. Olha, tô aqui hoje no bairro tal e vou ouvir as demandas da população aqui. Não, é melhor, olha, estive hoje no bairro fulano de tal e acho que não sei o quê. Muito engessado Muito ainda, né? engessado. Eu falei, cara, mas isso não tem... Ah, mas eu prefiro ser assim, ok. E aí, e a gente sempre batendo nessa tecla. Ele teve um problema uma vez, ele foi fazer uma visita numa zona rural e aí a equipe foi numa van e ele foi de carro na frente só com o assessor da campanha dele lá, com o chefe da campanha dele lá de carro. E aí a van deu um problema, não sei se teve um problema na estrada, e ele me liga, a gente estava aqui em Belo Horizonte, me liga, eu falei, cara, pelo amor de Deus, minha equipe não chegou, como é que eu vou gravar? Tá escurecendo, eu vou perder a luz do dia. Eu falei, simples, seu celular tá aí, deve estar, que você tá me ligando, né? Pega ele, abre a câmera, vídeo de selfie e grava. Esse conteúdo deu 6 vezes mais engajamento do que todos os outros dele, roteirizado, com Aí ele câmeras. gostou, né? E aí eu mostrei pra ele. Ele falou, cara, mas ainda. Eu falei, prefeito, aqui, ó. Olha o tanto que funciona. E aí hoje ele é um grande produtor de conteúdo de formato selfie. Que legal. Então funciona, as pessoas sentiram mais confiança, né? E até falei com ele, falou, isso te ajudou a ganhar, viu? Pode colocar no ponto positivo aí da vitória da campanha, porque isso ajudou que as pessoas começaram a entender, peraí, ele é igual a mim, ele tá aqui gravando e aconteceu um problema igual acontece com todo mundo, e fala, e erra, e vai embaralhar, e a blusa vai estar amassada, e o cabelo vai estar atrapalhado. E que problema tem isso? Sim. E hoje, Vitor, a gente sabe que o digital é a principal estratégia, né? O foco está ali, né? Então todo planejamento, acredito que gira em torno do digital. Mas em campanha política a gente vê que na reta final, que é quando entra campanha em TV, rádio e tudo, é que realmente se decide. E a pergunta vai para os dois âmbitos, né? Tanto o âmbito político quanto o âmbito artístico. Qual que é o peso que ainda existe de rádio, TV, dessas mídias tradicionais? Eu sou um entusiasta total de TV e rádio. Apesar de trabalhar com digital, eu sempre pontuo, às vezes vem empresário de artista falar comigo, não vou mexer com rádio não, vou mexer só com digital, porque rádio acabou. Vamos falando de Minas Gerais, a gente tem no estado 853 municípios, sendo quase 80% deles pequenos, municípios de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes ou até menos do que isso. Sim. Com a força digital que existe, chega, mas a grande parte da população, que normalmente nos interiores é uma população em maioria um pouco mais velho, de idade, ainda tem uma certa resistência sobre essas tecnologias, que todo dia muda. Então a pessoa tem um WhatsApp, mas depois já tem um Instagram, depois tem um direct do Instagram, e depois tem um chat GPT. A pessoa não, se você sentar no interior e conversar disso, eles vão achar que você veio de outro planeta. E aí isso a gente tem no digital, a gente consegue perceber muito isso nos lançamentos nossos, que a gente tem às vezes no interior uma força muito maior no Facebook do que no Instagram, que ainda é muito mais consumido do que o próprio Instagram, que nos grandes centros é muito maior. E tem a força de rádio e de televisão. Então é importante que o artista faça. Eu ainda, né, mais uma vez, sou entusiasta, eu acho que é importante fazer, mas sozinho igual era antigamente não funciona. Você fazer só rádio hoje não funciona, você fazer só televisão não funciona, você fazer rádio e televisão também não funciona. Tem que ser um conjunto, porque a gente tem são meios de comunicação. Então quanto mais você consegue comunicar, mais você vai aparecer. Antigamente o artista ia fazer um lançamento e aí falou, preciso posicionar nessa região aqui. Então ele mandava vans e carros carregados de CDs promocionais e distribuía nas rádios, distribuía para as pessoas nas festas, nos bares. E aí ia fazer o show na cidade, ele chegava mais cedo porque ele tinha que dar entrevista na rádio. Isso acabou e não existe, não funciona, porque o digital ele engoliu esse formato. Mas isso não faz com que anule a importância das mídias de TV e de rádio. Mas ainda assim, dentro de estudos e dentro das validações que nós temos com os clientes nossos, principalmente artísticos, um artista hoje sem digital ou com uma presença fraca no digital, ele pode mudar de profissão. Ele pode ir para outra profissão, porque nessa aí não vai funcionar não. Eu tenho essa percepção que até por questão de estratégia, né, são objetivos diferentes, né? O digital ele traz essa proximidade, né? Sim. Esse relacionamento, essa pessoalidade e tudo.
Mas você se colocar no palco, né? No caso do político, no caso de uma personalidade, você se colocar no rádio, você se colocar na TV, te traz uma notoriedade, Sim, né? Uma grandeza maior. E que para o objetivo real do artista, que é realmente fazer com que o fã tenha essa percepção, mudou também aquilo que a gente falou. Antigamente o artista, ele ser inacessível, ele ser inalcançável, falou, não, se ele é inalcançável, se ele é inacessível, ele é o melhor de todos, é o maior de todos. Hoje não, hoje com essa facilidade de comunicação, qualquer coisa que o artista faça que possa soar parecido com uma prepotência, pesa negativamente para ele absurdamente. Uhum. Então, na era do cancelamento. Na era do cancelamento. Né? E político muito também, eu falo muito isso, porque às vezes o político ele é extremamente preparado, é extremamente qualificado para a função que ele exerce, ou que ele quer exercer, mas nesse caso específico eu estou pensando que ele exerce. E aí todo o discurso que ele faz, ou toda inauguração de obra ou entrega de hospital que ele faz, ele fala tecnicamente sobre isso de forma muito, muito rica e muito completa, e as pessoas entendem às vezes como prepotência. Por que esse cara está achando que sabe tudo? Não, ele tem que saber, é a função dele. Sim. Ele é político dessa região, ele precisa saber da região, ele precisa conhecer da saúde, ele precisa conhecer da educação, ele precisa conhecer do transporte público, ele precisa conhecer as demandas da população, e conhecer muito, porque é a função dele.